Irmão, estenda sua mão aqui à frente. Pai bendito está aqui, Pai, um servo do Senhor. Que ele seja um instrumento fácil, desobstruído, fácil para comunicar o poder da Tua palavra. Que sobre ele haja a presença do Senhor, no espírito, na alma dele, controlando o seu físico, as suas palavras. E que primeiro ele sinta a Tua presença, que primeiro ele veja a Tua presença, que primeiro ele seja o brilho do Senhor na vida dele, para que possa brilhar sobre as nossas vidas. Pai, que o Senhor o unja com graça, com misericórdia, cuide da sua família aqui que está perto, que está longe, e que, Pai, ele seja um instrumento hoje poderoso para falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É muito bom retornar a Marília. Quando eu cheguei aqui, ainda era muito menino, com 30 anos de idade, na iminência de me tornar pai. Vocês acompanharam todo aquele processo quando estava para vir. A Amable perdeu nosso primeiro filho, depois ela engravidou do Mateus, que o mês que vem já vai fazer 15 anos. E já vai fazer 11 anos que nós saímos de Marília com boas recordações. Então, eu imagino que retornar a Marília, não ouvir o coral, é como não retornar a Marília. Não dar um beijo na dona Nina, também não é. Então é um privilégio. Não ouvir esse som impecável aí que o Luca faz, assim, a Amable até comentou. É muito bom estar com vocês, estamos muito felizes. Tenho muitas memórias, muitas lembranças boas, e tenho muita gente aqui guardada no meu coração, assim como a minha família. Mas umas memórias boas que eu tenho aqui, sentado nessa primeira tribuna, antigamente os pastores ficavam aqui, a gente ficava aqui, ó. Mas vocês podem ficar aí. Eu me lembro que um dia eu estava aqui numa daquelas nossas conferências missionárias maravilhosas que tínhamos, e eu escutei uma anedota que eu nunca mais me esqueci. E eu gosto de boas piadas engraçadas, né? Porque eu me lembro que um dia veio um pastor aqui, ele contou uma anedota que eu quero contar para você, para tentar te ajudar. Se você quiser escrever no WhatsApp, memorizar, você conta depois. Eu me lembro que um dia ele chegou aqui e contou a história de um ladrão de galinhas. E esse ladrão de galinhas estava extremamente faminto, passava por uma região de alguns sítios assim, e viu ali um galinheiro com algumas galinhas gordas, e disse: é hoje que eu vou comer um frango ensopado. Então ele entrou no sítio, foi até o galinheiro, pegou uma galinha. Quando ele estava saindo, chegou o dono do sítio. E quando o dono do sítio chega, o ladrão está com a galinha debaixo do braço. Só que o dono do sítio não era qualquer dono do sítio. Era nada mais, nada menos do que umas figuras icônicas da língua portuguesa, chamado Dr. Rui Barbosa. E quem já leu alguma coisa do Rui Barbosa sabe bem do que eu estou falando. Um exímio articulador da nossa língua. E quando o ladrão estava indo embora e encontrou com o Rui Barbosa olhou para o ladrão olhou para o Rui Barbosa, e o Rui Barbosa disse assim para ele: não é pelo valor intrínseco do bico de bípede do galináceo, mas por ousar e transpor os umbrais da minha casa. Se for por mera ignorância, perdoo-te, mas se for para abusar da minha alma prosopopeia, conjuro-te pelos tacões metabólicos dos meus calçados, que dar-te-ei tamanha bordoada, que transformarei sua massa encefálica em cinzas cadavéricas. Anotou? Anotou aí? E nesse instante existe um silêncio, e o ladrão olha para a galinha olha para o ladrão, os dois olham para o doutor Rui, e o ladrão então pergunta: mas doutor, eu levo ou não levo a galinha? E o que eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, e na noite também que estarei pregando, é que você leve a galinha, que você entenda o que nós vamos falar aqui, e não seja apenas palavras difíceis, mas que você compreenda aquilo que Deus tem para você. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ligar o seu smartphone no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Nós vamos ler os primeiros 15 versículos. Tudo bem, Cissa? Bom te ver. João 6. A partir do versículo 1, diz assim, acompanhem comigo. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes.
Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente para o monte. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu povo e aqui está o teu servo. Cumpra em nós aquilo que o Senhor propôs no teu coração, no nome de Jesus. Amém. Nós terminamos há pouco, lá em Londrina, uma série de mensagens que foi muito tocante para a igreja, onde nós falamos sobre os 5 sentidos. E a cada domingo nós estávamos falando sobre um sentido. E a grande proposição dessa série é que nós podemos sim submeter o nosso ser de uma forma integral a Deus. E em submetendo os nossos sentidos a Deus, Deus pode fazer coisas extraordinárias através deles. E eu me lembro que numa dessas mensagens eu tive a oportunidade de falar sobre esse texto. E foi algo muito importante para o meu coração. E quando eu orava, senti o desejo de trazer essa palavra para compartilhar com vocês nesta manhã sobre a visão. Tendo olhos como os olhos de Jesus. Esse é o grande desafio. Pensar na visão é algo fabuloso, porque a palavra visão vem do latim visio, que significa a capacidade de interpretar a luz. Basicamente é isso. E a visão é um sistema maravilhosamente complexo que Deus nos deu. Um captador de informação e um processador de informação. Então, quando a visão funciona bem, tudo que nós temos diante de nós, a luz, os tons, as cores e etc., elas são absorvidas por esse sistema maravilhosamente complexo que é o sistema ocular, e eles são interpretados pelo cérebro, e aí nós temos condições de dimensionar e de enxergar cada uma das coisas. E quando eu olho para cada um dos sentidos que Deus nos deu, eu vejo quão maravilhoso Deus foi e generoso conosco. Só quem já teve a oportunidade de conviver pessoas que têm limitações na área da visão sabem do que eu estou dizendo. Não podemos ficar sem nenhum deles. Eu, por exemplo, conheci uma pessoa uma vez que ela não sentia o paladar, não tinha o sabor, e eu sou uma pessoa que gosto muito de sentir o sabor. Você já deve ter percebido de que há 11 anos atrás eu era bem diferente do que estou agora. E Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus nos arquitetou de uma forma dinâmica. Mas o grande desafio é entender que nós podemos usar os sentidos, não só do ponto de vista orgânico, não só do ponto de vista físico, mas como seres 3D, corpo, alma e espírito. Deus deseja também que nós possamos inflacionar a nossa capacidade sensitiva na dimensão do espírito. E Ele quer usar os nossos sentidos de uma forma espiritual também, não apenas física. E isso também nós vemos acontecendo nas Sagradas Escrituras. Deus quer que estes olhos não sejam apenas olhos carnais. Deus deseja que estes olhos
sejam olhos espirituais. E eu costumo dizer que a lupa, o canal amplificador destes olhos carnais para olhos espirituais, é a sua palavra. E todas as vezes que eu quero enxergar aquilo que as minhas limitações não me permitem enxergar, eu vou para a palavra. E a palavra abre os meus olhos para enxergar aquilo que eu não consigo entender, aquilo que eu não consigo decifrar com o meu sistema limitado e humano. E para a glória de Deus, como tem sido bom, às vezes que a minha visão está um pouco embaçada, pequena, tacanha, periférica, me referir a esta palavra, e ela me amplifica de uma forma maravilhosa a capacidade de enxergar. Tudo é possível se enxergar através do que está aqui revelado nesta palavra. E quando eu penso nisso, eu me lembro da minha infância. E quando eu era criança, eu gostava muito de assistir desenho. E tinha um desenho que eu gostava muito, muito, muito. E até hoje lamento que os estúdios americanos não tenham feito um remake desse desenho. Gostava dos Thundercats. Não sei se vocês se lembram de Lion, de Pantro, de Chitara, de Tiger, de Snarf e do Munra. Quem aqui assistiu Thundercats? Vamos se entregar aí. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Mas eu me lembro que eu ficava doido para assistir os episódios, aquela luta daqueles gatos, né? E uma coisa que me chamava muita atenção era o Lion. O Lion era o grande herói. E o Lion tinha uma espada, e a espada se chamava Espada Justiceira, que tinha o olho de Tandera. Era um negócio assim de doido. E eu me lembro quando o Lion precisava ter uma visão além dos seus olhos de gato, uma visão além do alcance. Ele pegava a espada justiceira e ele embanhava a sua espada, e aí os olhinhos de gato dele, essa parte eu já ficava arrepiado, ficava assim, ó, 2 esquinhos de cada lado, e ele dizia assim: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Aí o olho de Tandera se abria e ele enxergava as coisas assim. Vai ter um monte de gente hoje procurando na internet para assistir, tenho certeza disso. E aí ele enxergava, mas aí chegava um momento de enfrentar os inimigos. Vamos ver se vocês se lembram, vocês vão me ajudar. Você me ajuda ou não? Me ajuda? E aí ele pegava a espada e ele dizia assim: Thunder! Thunder! De novo. Thunder! De novo. Thundercats! Oh, muito bem, uma salva de palmas aí para vocês. E quando eu tenho as minhas limitações e preciso enxergar aquilo que os meus olhos não enxergam, eu pego aqui a minha espada justiceira, mais penetrante do que faca de 2 gumes. Abra esta palavra, ore e digo assim: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. E a palavra de Deus tem esse potencial, a palavra de Deus é formidável. Como eu digo lá em Londrina, ela me deixa extremamente aleluiado. É um estado diferente, tá certo? E é maravilhoso. E quando eu olho para esta passagem, quem sabe com essa amplitude do Espírito, eu consigo enxergar algumas experiências muito interessantes. Por exemplo, a primeira experiência que começa no versículo 1, quando logo no início do versículo está dito assim: algum tempo depois. Mas algumas Bíblias também estão escrito assim: depois destas coisas. E a gente precisa entender o que significa algum tempo depois, e precisamos também entender depois destas coisas. Depois do quê? Depois de que tempo? Nós não podemos prosseguir na leitura. Um leitor desatento, ele leria isso e pararia por aqui e empobreceria a sua capacidade de leitura. Então o leitor mais atento, quando ele vê alguma coisa assim, ele vai dizer: depois do quê? O que aconteceu? E aí ele vai voltar e vai tentar descobrir de fato o que aconteceu. O que aconteceu é que Jesus está inaugurando o seu ministério, e João faz isso de uma forma maravilhosa. João é um livro, um evangelho que relata muitos milagres de Jesus. E a gente olha, por exemplo, que Jesus no capítulo 2 vai para uma festa de casamento. E naquela festa, numa pequena vila da Galileia chamada Caná, ele vai até essa vila e tem um problema.
o vinho acaba, e acabar o vinho para o judeu comprometeria toda a festa, e ali Jesus, ele transforma a água em vinho, e a Bíblia diz que naquela experiência, Jesus faz isso para que a sua glória fosse revelada. E é muito interessante, porque o pecado entra num casamento, e as trevas acontecem num casamento. O primeiro milagre redentor acontece num casamento, e a glória se revela também num casamento. Então Jesus participa dessa festa. A festa demorava 7 dias, tá certo? Então foi uma festa que, quando as pessoas saíram de lá, saíram um pouco cansadas, porque era uma festa exaustiva. E depois do capítulo 2, Jesus está caminhando, e quem sabe à noite, andando pelas ruas, ele tem um encontro fortuito com um doutor da lei, com um homem que era pastor numa das sinagogas, e este homem tem alguns questionamentos. E dentre os questionamentos que ele traz os questionamentos da sua comunidade, que perguntavam para ele assim: tem um novo pastor na cidade, o senhor viu, pastor? E aí o pastor Nicodemos diz assim: eu vi. Mas o senhor viu que ele é diferente? Ele é diferente. Então, ele faz umas coisas que nunca ninguém fez. Como ele faz isso? E aí o Nicodemos fica com dúvidas, ele não consegue dar essa resposta. Então, cheio dessas dúvidas, ele procura Jesus à noite, para não comprometer a sua posição religiosa. E à noite ele vai atrás de Jesus, no capítulo 3, e aí ele pergunta: bom mestre, Rabi, eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria de saber como o senhor faz esses sinais e maravilhas. Como o senhor faz? E é interessante que aqui Jesus tem um dos diálogos mais controvertidos da história, porque ele interrompe a pergunta, muda de assunto e vai direto ao ponto, e ele diz assim: eu não vou te responder, eu só tenho que dizer para você que antes de respostas, você precisa de vida. Você precisa mudar a tua vida, e você tem que nascer de novo. E Jesus então conversa com Nicodemos, e Jesus começa a falar de si, fala do seu batismo, e é interessante que o diálogo vai criando uma proporção tão linda, que no versículo 16 do capítulo 3, Jesus estabelece uma grande verdade sobre essa coisa da redenção. E aí ele diz para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus continua o diálogo falando que aquele que vem do alto, falando a si mesmo, está acima de todos, no versículo 31 do capítulo 3. No versículo 36, Jesus diz para Nicodemos: cara, a grande verdade é o seguinte, que aquele que crê no Filho, que sou eu, tem a vida eterna. Fora disso, it's over. Não tem jeito, está fora de cogitação. E aí vem o capítulo 4, e Jesus está caminhando, Jesus está dinâmico no seu ministério. Você está comigo, amém? E aí no capítulo 4 surge a oportunidade de Jesus curar o filho de um funcionário público. E ainda no capítulo 4 ele está com sede, ele vai até uma cidade e que tem um monte, naquele monte tem um poço, e ali naquele poço Jesus vai ao meio-dia tomar água, e ele se encontra com uma mulher. E o diálogo mais longo que Jesus tem com uma mulher na Bíblia acontece ali, e algumas coisas acontecem. Jesus fala da água da vida, essa mulher tem uma experiência de conversão, e logo que ela se converte, ela também já se transforma numa grande missionária, numa grande agente de multiplicação da graça, e ela vai atrás de outras pessoas que também são alcançadas por Jesus. E as coisas acontecem. Chega o capítulo 5, está comigo? No capítulo 5, perto da Páscoa, havia no calendário judeu, que num tanque específico chamado Betesda, de tempos em tempos um anjo aparecia. E quando o anjo vinha do céu, as águas elas eram removidas, e a primeira pessoa que se fosse lançada naquele tanque, ela era curada. E Jesus então encontra com um frustrado na porta, paralítico, e Jesus diz: cara, o que você está aí? Ele diz: eu queria estar lá, mas não vai dar. Porque tem muita gente que ajuda os outros, mas ninguém me ajuda. Eu fico aqui, e quando eu penso em ir, alguém já pulou e já foi curada. Não chegou a minha hora e eu estou aqui. E aí Jesus disse: você quer ser curado? Ele disse: é o que eu mais quero. Jesus então disse: levanta e anda. E aí surge um grande problema. Havia muitos religiosos ali. Os religiosos olham no calendário, no Google, e eles veem que aquele dia era sábado.
E eles dizem, hoje não pode curar, está fora da agenda. Não era hoje o rodízio não é para cura, não. E aí eles têm um problema com Jesus, e eles começam a perseguir Jesus, e começam a falar mal de Jesus, porque Jesus curou alguém no sábado. Então Jesus percebe tudo isso, muita gente vindo atrás dele desde Caná, e Jesus está cansado. Você concorda que está cansado? Uma maratona. Então Jesus diz para os discípulos, vamos para outra margem, a gente precisa descansar. E depois dessas coisas, é isso. Depois de tudo isso, Jesus diz, estou cansado, vamos descansar? E os discípulos com certeza dizem, vamos. E é muito interessante que Jesus cansado, ao invés dele ficar ali no chão, naquele lugar, ele sobe o monte. O cansado sobe o monte. E aí mesmo cansado ele sobe o monte. E aí ele não foi para uma casa, ele não foi para um hotel, ele não foi para nenhum lugar que eles alugaram pelo Airbnb, tá certo? Ele subiu o monte. E lá em cima no monte, Jesus tem uma visão que ele não teria se ele ficasse descansando ali embaixo. Quando ele sobe, ele vê que vem muita gente com ele e com os discípulos. Desde Caná, muita gente está ouvindo. E quando ele olha, mesmo cansado, ele vê milhares de pessoas. E aí ele se preocupa, porque se ele se sente cansado e aquele povo está vindo atrás dele, ele também entende, essas pessoas também estão cansadas. Se ele estava com fome, ele também entende, essas pessoas também têm fome. Então ele olha para um dos seus discípulos e pergunta, como é que a gente vai comprar comida para toda essa gente? Eles estão no mesmo barco que a gente, com fome, cansados. O que nós vamos fazer? Mas é interessante que o texto no versículo 6 diz que Jesus faz essa pergunta já sabendo qual era a resposta. Diz o texto que ele fez essa pergunta, mas ele já tinha em mente no versículo 6 o que ele iria fazer, porque Jesus já estava enxergando com os olhos que enxergam além do alcance. E aí certa vez eu li uma frase de um poeta inglês chamado Ralph Hodgson, e ele diz algo muito interessante nessa frase. Ele diz que algumas coisas precisam ser acreditadas para serem vistas. Coisas que você não acredita, provavelmente você não vai enxergar. Mas antes de você enxergar, você precisa acreditar. Algumas coisas precisam ser acreditadas para que possam ser vistas. E isso tem tudo a ver com o que nós conhecemos, por exemplo, em Hebreus capítulo 11. Que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. Então algumas coisas precisam ser acreditadas para serem vistas. E Jesus então, quando olhou para aquela multidão, Jesus já viu o milagre. Ele sabia que aquelas pessoas poderiam sim estar alimentadas e descansar. Ele sabia o que ele ia fazer, ele já tinha uma visão do futuro. E uma vez eu estava ouvindo uma palestra de um grande CEO, que foi considerado o CEO do milênio, chamado Jack Welch, CEO da GE. E Jack Welch estabeleceu um valor para a visão, achei formidável. Ele disse que visão é você ver seu futuro hoje. Visão é você enxergar o seu futuro hoje. E com certeza Jesus, quando fez a pergunta, e o versículo 6 diz que ele já sabia o que ia fazer, Jesus já viu todo mundo de barriga cheia. Jesus já viu todo mundo com vontade de dar um cochilo, que comeu demais. Jesus já tinha em mente e ele já havia vislumbrado. Agora você imagina se ele ficasse lá embaixo cansado. Ele não teria tido o privilégio dessa visão. E aí vem a primeira lição que eu acho formidável, que muitas vezes cansados, nós temos uma tendência de querer ficar parados. Quando eu estou muito cansado, você está muito cansado, o que você faz com os teus olhos? Você quer fechar. Mas o Jesus cansado não quis fazer isso. O Jesus cansado quis olhar ainda mais. Ele não se fechou no seu cansaço. E ele enxergou as multidões que estavam famintas. E aí eu aprendo que o monte do cansaço pode se transformar no lugar da renovação. E aí quais são as experiências que eu quero compartilhar com vocês? Você está comigo? Amém? A primeira experiência é a experiência de Jesus. Essa experiência do alto do monte, lá em cima, não do vale, mas do monte.
E Jesus sobe ao monte, e é muito interessante que essa visão do monte na Bíblia tem um significado interessantíssimo, porque muitos homens de Deus ao longo da sua história subiram ao monte. E Jesus então sobe ao monte como Moisés subiu ao monte, e ali teve uma experiência extremamente significativa com Deus. Ele teve uma experiência transformadora com Deus. O monte simboliza um lugar onde Deus nos chama para um papo mais íntimo, mas também para revelações grandiosas. E Jesus estava lá, Jesus estava no monte, Jesus estava com eles, e Jesus tem uma visão clara. E eu gosto muito de lugares que a gente vê altos, né? Esses dias eu tive uma experiência formidável. Nós viemos aqui descansar, minha sogra mora em Ourinhos, e aí nós fomos chamados para ir numa cidade ali perto, chamada Ribeirão Claro. E Ribeirão Claro é uma região muito bonita, e eu não conhecia um ponto turístico que as pessoas vão muito para lá, chamado Morro do Gavião. E aí a gente decidiu, a 1h da tarde, misericórdia, só Jesus mesmo na causa, subir o Morro do Gavião. Gente, eu que não tenho um condicionamento físico assim perfeito, tá certo? No meio do morro eu já estava pedindo para o Senhor mandar anjos do céu para me ajudar. Mas a gente subiu, chegamos lá em cima, aquele sol causticante, cansado, esbaforido, mas é uma coisa sensacional, um monte. Mesmo cansado, quando eu cheguei lá, e o povo tudo tirando foto e tal, e eu tive uma visão daquela planície, daqueles lagos, daquela vegetação. Parece que o meu cansaço, sabe o que ele fez? Foi embora. Eu esqueci do cansaço, porque a visão do monte fez com que eu me esquecesse do cansaço e eu contemplasse aquela maravilha de Deus. Então, se você nunca foi ao Morro do Gavião, é um bom passeio, e quem já foi sabe do que eu estou falando. Então o monte tem essa capacidade, por isso que eu imagino que Jesus gostava de subir ao monte, porque você tem uma visão mais clara, mais amplificada das coisas, uma noção mais clara das coisas que estão diante de nós. Então eu posso dizer sem dúvida nenhuma que o monte é o lugar onde Deus potencializa a sua força dentro de nós e através de nós. E na Bíblia os montes simbolizam a ação de Deus, para a gente ver a nossa fé em ação. É no monte que Jesus foi transfigurado. É no monte que Elias teve uma experiência com Deus. Foi no monte que Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, amados, a gente precisa subir a montanha. Só que deixa eu te dizer, eu não quero que você saia daqui que nem um doido procurando um monte aqui. Não é isso que eu estou falando. Metaforicamente, espiritualmente, essa ideia nos convida, ainda que cansados, abatidos, a gente não fique no mesmo nível. Que a gente encontre uma força resiliente e suba mais alto, para poder ter uma visão mais clara das coisas que Deus tem para nós. Eu tenho visto muita gente cansada, muito crente cansado, e a gente precisa encontrar essa força em Jesus, ainda que cansados, depois dessas coisas, subir ao monte para entender e discernir o que Deus quer fazer na nossa vida. O texto diz que ele sabia o que ele ia fazer. Jesus tinha já na sua mente o milagre articulado. E aí tem um texto que eu gosto muito de Abacuque, no capítulo 3, versículo 19, numa tradução específica, que é na nova tradução na linguagem de hoje. E Abacuque 3, 19, Abacuque diz assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Você não pode ser uma pessoa que está no mesmo nível sempre. Você precisa subir, ainda que esteja cansado, porque Deus quer revelar coisas que os teus olhos agora, onde você está, não vão ser capazes de contemplar. Então é uma força, porque a Bíblia diz que Deus faz forte o cansado, não é isso? Isaías não disse que Ele levanta do pó aquele que não tem nenhum vigor? Você crê nisso? Eu também creio. Então Deus quer que você suba a montanha. Então nós precisamos crescer. Acredito que se Abrão não tivesse uma visão mais elevada do que Deus tinha para ele, ele jamais sairia de Gerar. Ele estava bem em Gerar. Ele cuidava bem do gado. Ele era envolvido com o agronegócio.
ele tinha dinheiro, ele tinha funcionários, ele tinha estabilidade. E um dia Deus diz para ele: cara, sai do teu quarto e olha para cima. E quem sabe na varanda do quarto, ele olha para cima e Deus diz: está vendo as estrelas? Está dizendo, ele diz: estou. E Deus diz para ele: eu vou transformar a sua descendência como essas estrelas do céu. E aí tem um problema, ele tem 75 anos, a mulher dele é idosa e não pode ter filhos, mas ele teve uma visão além do alcance. Ele viu com os olhos que Deus gostaria que ele enxergasse. E eu imagino que se Abraão não tivesse saído de lá, ele não teria contemplado o que ele contemplou. E sabe o que ele contemplou? Você e eu e você somos descendência da visão que esse homem teve em Gerar. Então Deus não gosta que a gente fique sempre no mesmo nível. Deus quer que a gente suba a montanha, ainda que cansados, como Jesus o fez, amém? E isso é maravilhoso, e Jesus tem essa experiência. E lá no monte ele viu as multidões que iam receber um sinal extraordinário das suas mãos. Mas tem a segunda experiência, você está comigo? E a segunda experiência é específica de dois dos discípulos, Filipe e André, porque Jesus conversa com eles ali, e é muito interessante assim, isso aqui é demais, eu fico assim, olhando para isso de uma forma muito interessante, porque o Filipe, ele tem a experiência da impossibilidade, e o André tem a experiência da probabilidade absurda. Filipe diz assim: Senhor, 200 denários não comprariam comida suficiente para esse povo. E o André diz assim: estou aqui, Jesus, 5 pães e 2 peixinhos para 5.000. Que probabilidade absurda. Mas Jesus olha para Filipe, e quando ele vê aquele monte de gente, ele pergunta para Filipe isso. Versículo de número 5, aonde a gente vai comprar? E a resposta, eu tentei trabalhar um pouquinho essa resposta em termos matemáticos. Eu não sou um exímio articulador da matemática, mas vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Um denário era o salário de um dia de trabalho de quem ganhava um salário mínimo. Então 200 denários era equivalente a 200 dias de trabalho de quem ganhava um salário mínimo. Fiz a conta nos dias de hoje, daria mais ou menos R$6.650. Bom, mas vamos usar essa probabilidade que tinha 5.000 pessoas que comeram dos pães e dos peixes. Vamos tentar imaginar se a gente fizesse a média dessas pessoas, 5.000 homens, vamos multiplicar mais 5.000 de mulheres e crianças, então tinha 10.000 pessoas. Então vamos imaginar como base os 5 pães e os 2 peixinhos. Você está acompanhando comigo? A cabeça está meio assim. Então se a gente usar isso como fator multiplicador, mais ou menos eles iam precisar de 50.000 pães e 20.000 peixes. Então o problema não é apenas de ter o dinheiro ou não ter, porque quando Filipe diz assim, 200 denários não seriam suficiente, eu queria que você imaginasse hoje aqui em Marília, se alguém dissesse assim, vai lá agora comprar pão para 5.000 pessoas. Primeira coisa que você ia pensar é dizer assim, dinheiro eu tenho, mas quem vai ser o fornecedor? Aonde eu vou arrumar agora 5.000 pães? Aqui a padaria do lado, tem ainda aquela padaria maravilhosa aqui do lado ou não? Oh, glória a Deus. Vou passar ali depois. Então, como eu vou comprar? Quem vai fornecer? Como é que vai acontecer 20.000 peixes? Nem todas as peixarias da cidade vão dar conta. Então não era um problema apenas de dinheiro, era um problema logístico. Não tem como resolver isso. E Filipe pensou claramente, Senhor, não tem jeito. E quem sabe o André, ouvindo a pergunta, quando ele viu, ele já saiu no meio do povo e disse assim, não vou ficar aqui com Filipe, eu já vou começar a andar por aí. E aí André teve uma visão de Deus, e aí ele encontrou um menininho com 5 pães e 2 peixes. Você não parou para pensar a situação quando André encontra o menino? Jesus quer alimentar a multidão. Aí o menininho, quem sabe, está ali com a lancheirinha dele, o André chega e fala, oi, tudo bem?
O menininho olha, tudo. Pois é, então, eu estou com ele lá, viu? E ele está mandando eu sair caçando aí comida e tal, porque a gente precisa alimentar a multidão. O menininho olha para o lanchinho dele, né? Mas depois eu vou falar melhor do lanche do menino. E aí o menino fica olhando e ele diz: tem uma coisa, viu? Você tem que me entregar esses 5 pães e 2 peixinhos em nome de Jesus. E aí ele pega e leva até Jesus. E aí vem o grande convite à transcendência. Porque quando eu olho para a atitude do André, eu vejo que ele está enxergando como Jesus enxergava. Quando ele chegou, ele disse assim: oi Jesus, tudo bem? Só que os discípulos não era fácil. Imagina se você fosse um dos discípulos. Aí ele diz: tudo, eu trouxe uma coisa aí. Aí Jesus disse: o quê? Eu trouxe aqui, 5 pães e 2 peixinhos para o senhor alimentar o povo. Se você fosse um discípulo, escutasse André falando isso, o que você ia fazer? Você não ia fazer isso? Esse cara está doido. Como assim? Mas o que André quis dizer é o seguinte: Jesus, o que eu consegui foi isso, agora o resto é contigo, tá bom? Então, 49.995 pães o Senhor providencia, e 19.995 peixes o Senhor também providencia, tá? Porque o resto aqui é contigo. O que ele quis dizer? Senhor, o que eu tenho eu te dou, o resto é contigo. O Senhor mandou eu fazer alguma coisa, eu fiz. É o que eu consegui, está aqui, coloco nas tuas mãos. André creu no que ainda faltava. André creu que Jesus iria providenciar o que faltava. E aí eu me lembro do texto de Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E sabe o que eu aprendo com a experiência de André? Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu consegui está nas tuas mãos. E agora, se eu preciso de algo muito grande, o resto é contigo. Eu confio que o resto o Senhor vai fazer. Então Jesus tem a visão amplificada do monte. André tem a fé de Cristo, dizendo: o que eu tenho está nas tuas mãos. E quando está nas tuas mãos, Jesus, o Senhor faz o que o Senhor quiser. O Senhor pode fazer o impossível. E por último, para a gente encerrar, tem a experiência do menino. E o que esse menino fez também é formidável. Ele diz assim: eu não tenho muito, mas já que é em nome de Jesus, pode levar. E eu fico imaginando que o menino não ficou sentado, porque se eu fosse o menino, eu ia atrás do André, porque pelo menos um pedacinho de pão tinha que sobrar para mim, afinal de contas foi minha mãe que fez, né? E o menino então foi atrás do André. E aí eu fico imaginando o que o Espírito Santo é capaz de fazer, né? E agora isso não está na Bíblia, isso aqui está no meu mundo de Bob, por favor, me entenda. Eu quero pensar na mãe do menino. Quero pensar na mãe. O menino um dia chegou para a mãe e falou: mãe, Jesus vai passar aqui na cidade. E eu acho que vai ser bom, hein, mãe? Eu quero ir lá ouvi-lo. Nós estamos vendo tantas coisas. E a mãe disse: você quer mesmo, filho? Vai muita gente atrás dele. Ele falou: eu quero, mãe. Ele anda muito. Não, mas eu vou, mãe. Ele prega comprido. Não, mas eu vou, mãe. Aí a mãe dele: então vamos fazer o seguinte, filho. Mamãe fez um pãozinho de manhã aqui. Papai voltou da pescaria, porque tinha muito pescador naquela região. Provavelmente o pai podia ser pescador. Então tem um peixinho aqui, eu assei aqui um peixinho. Leva um lanchinho, porque se demorar, se esse homem pregar demais, se tiver muita gente, você come e você pode aproveitar. Eu fiquei imaginando a mãe pensa assim, não pensa? Filho, leva o casaco, vai fazer frio. Quantos filhos aqui já não ouviram isso, né? Filhos, então é muito interessante. Eu fico imaginando que tudo começou na casa desse menino, porque se a mãe dele não tivesse dado lanche, lá naquela hora, esses recursos não estariam disponíveis para que eles pudessem usar. E aí, lá no meio daquela muita gente, Jesus então vai atrás exatamente do lanche. E quem sabe, André não viu nada mais na mão de outras pessoas. Ele só viu aquilo. Que visão dessa mãe, gente. Como essa mulher foi usada por Deus. Como ela foi um canal de Deus para que o menino levasse o lanchinho que se transformaria no maior fator multiplicador da história. Então eu fico pensando que muitas vezes a gente não dá importância para as coisas. E que
a gente acha que uma coisa ou outra não tem muita importância. Mas quando nós estamos dispostos a colocar tudo que temos e tudo que fazemos nas mãos de Deus, Deus pode transformar uma lancheira num grande milagre. Deus pode transformar uma pequena e comum circunstância numa única e transformadora circunstância. Quem vive nas mãos de Deus faz tudo pelas mãos de Deus, porque por dele somos, existimos e fazemos. E é muito interessante essa experiência. E eu fico imaginando também o coração desse menino. Imagina se esse menino fosse um menino mesquinho, fosse um menino bravo. Se ele dissesse assim: eu não vou dar meu lanche, como é que seria? Mas o menino, ele tinha um coração de doar, de repartir. Ele colocou os recursos à disposição de Jesus. E aí vem a grande lição da experiência do menino. O que Deus tem colocado nas mãos da igreja, Deus quer que a gente partilhe. Eu sei que está tão difícil de conseguir as coisas, queridos. Vivemos num tempo tão difícil. Mas a igreja de Jesus Cristo foi chamada para ser um instrumento de partilha. E ainda que seja pouco, vamos partilhar. Porque o pouco nas mãos de Deus, nós não temos dimensão do que Ele pode fazer. Não temos dimensão. Tenha a atitude de André. Quem sabe Deus tem te chamado para alguma tarefa, para algo difícil e talvez para uma probabilidade improvável. E talvez você esteja dizendo: Senhor, mas o que eu tenho é muito pouco. O que eu consegui é muito pouco nessa minha vida. Os meus recursos são muito limitados. Mas pense como André: Senhor, o que eu tenho é isso, o resto é contigo. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Pense como menino: é meu, mas eu quero partilhar. Eu quero ajudar. Eu quero repartir, eu quero dividir. E eu tenho dito isso lá em Londrina, de que quando a igreja entende que os seus 5 pães e 2 peixes foram dados para que isso seja um instrumento de multiplicação nas mãos do Senhor, nós vamos ver o que Deus vai fazer. Nós vamos ver o que Deus é capaz de fazer. O que falta para nós dizemos: está à sua disposição, Jesus. E eu sinto que nós somos muito negligentes. Muito negligentes. Eu me lembro uma vez aqui em Marília, que eu desci no estacionamento do Taust. Eu acho que eu contei essa experiência no culto da manhã aqui. E Deus tinha falado comigo que a gente tem que sorrir, né? Sorrir. Porque faz bem sorrir. Além de economizar, porque é o tratamento de beleza, né? O coração alegre formoseia o rosto. Eu me lembro que eu desci do carro e eu estava com pressa. Quando eu desci do carro, agora eu não lembro bem mais o nome da rua, aquele Taust ali na saída da cidade. E aí eu desci do carro, veio uma pessoa, desceu do carro, um homem grande, e ele me olhou, ele fez assim. Aí eu olhei assim, né? E ninguém, falei: é comigo. Aí eu fiz assim. Aí ele fez assim. E aí eu fui fazendo assim. Aí ele foi chegando perto. Quando ele chegou perto, ele falou assim: puxa vida. Ele não falou isso, ele falou outra coisa. Ele falou: não é quem eu estava pensando. Eu falei assim: mas tudo bem. Eu falei para ele, falou: tudo bem. Aí ficou uma coisa assim, eu falei: pelo menos você ganhou o sorriso. Ele falou: você também. Eu falei: então beleza, viramos as costas, vamos embora. Por quê? Porque o que a gente tem, a gente pode repartir. Como é bom. O resto é com Deus. Eu não sei o que aquilo provocou no coração dele, mas quando eu entrei no carro, eu saí super feliz, porque eu precisava de um sorriso de um desconhecido. Você se lembra de Moisés, quando o Senhor o chamou? O que ele tinha? Ele tinha um pedaço de pau, de cuidar de ovelha, um pedaço de galho de árvore, que ele mesmo limpou com facão. Quem sabe o facão que ele trouxe do Egito ainda. E Deus diz para ele assim: Moisés, Êxodo 4:2, eu estou terminando. E ele diz assim: o que você tem? Ele disse: eu não tenho muito. Mas o que você tem? Eu não tenho algo muito importante. Mas o que você tem, Moisés? Eu tenho um pedaço de pau. E Deus olha para ele e diz assim: é com esse pedaço de pau, com esse bastão, com esta vara, que você vai até o Egito e vai mandar meu povo sair de lá.
Porque o que importa é o que Deus pode fazer com aquilo que você coloca nas mãos dele. O que importa é o que o Senhor pode fazer. A parábola dos talentos é clássica dentro desse princípio, que a gente não vai falar agora. Mas a grande questão é disponibilizar o que Deus tem dado para nós, nas mãos dele, para que ele possa multiplicar. E aí eu vou encerrar contando uma história que eu ouvi quando eu ainda morava aqui no interior de São Paulo. E São Paulo é meu estado, né? Que eu me sinto em casa. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma história. Posso só contar mais essa? Você está comigo? Verdadeira. De uma igreja aqui perto de Marília. Eu não vou citar a cidade nem a igreja. Que eles estavam precisando trocar o lugar de culto. O lugar estava muito pequeno, muito apertado. E eles não estavam dando conta mais de reunir o povo nas suas celebrações. Então eles fizeram um propósito diante de Deus, nomearam uma equipe, presbiteriano faz isso, né? Nomeia uma comissão. E essa comissão começou a procurar alguns lugares na cidade. Eles descobriram um lugar que estava alugado, mas que o aluguel ia vencer dali 2 anos. E sabiam que após o vencimento daquele aluguel, aquelas pessoas não iriam comprar e o proprietário queria vender a propriedade. Uma propriedade caríssima. Então eles conversaram com o proprietário e começaram a pensar em já articular a venda antes, entende? Contrato de compra e venda antes. E lançaram a campanha na igreja e começaram a fazer arrecadação de dinheiro, de recursos, e era muito dinheiro, muito dinheiro. E chegando ao final da campanha, no término de 2 anos, eles conseguiram num domingo o último centavo para comprar à vista a propriedade. E aí o pastor foi embora. Naquela noite que eles conseguiram o último centavo, ele foi dormir e teve um sonho. E Deus falou assim para ele: meu filho, quero dizer uma coisa para você. Eu conheço esse pastor. Vocês não vão comprar o templo com esse dinheiro. Presta atenção no que Deus diz. Vocês não vão comprar o templo com este dinheiro. No sonho. E Deus disse: está tendo um projeto de uma construção na África, de um centro de assistência de crianças e tal. Vocês vão usar todo o dinheiro e vão doar para esse projeto. Ele acordou no outro dia com dor de barriga, nervoso, e ficou tenso e aquela coisa. E aí ele precisou marcar uma reunião com a liderança naquela semana. Deus foi incomodando. E ele muito mal, foi até a liderança, reuniu com o pessoal e disse: olha gente, eu tive um sonho no domingo que a gente conseguiu o último centavo. E Deus me disse que o dinheiro da campanha não vai ser para comprar o templo. Deus mandou a gente dar o dinheiro para esse projeto. E aí os líderes ficaram meio assim. E aí uma pessoa mais velha, por isso que Provérbios é formidável, né? Que é a sabedoria na multidão dos conselheiros. Um homem disse assim: vamos orar, pastor, porque se Deus falou com o senhor, vai falar com a gente. E aí um disse assim, o mais de fé, disse: mas vamos orar agora. Aí a barriga do pastor ficou mais... E eles começaram a orar, e ficaram orando. Acho que passou 1 hora, um foi levantando, o outro foi levantando, aquele silêncio. E aí um disse assim: Deus falou comigo. O outro: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Unânimes. Chegou o domingo, tem que contar para a igreja. O conselho chega na frente da igreja, com o pastor ou com os pastores, e vão dizer a direção que Deus deu. Imagina, você ajudou 2 anos. E aí eles chegaram e disseram: olha, Deus nos deu direção, foi assim. O pastor chorando, dizendo tal. E a igreja então acolheu, e eles mandaram dinheiro na segunda de manhã. À tarde o pastor foi para o gabinete pastoral. Quando ele chegou lá, a secretária disse para ele: pastor, tem um homem aí que não marcou, quer falar com o senhor. Disse: ah é? Quem é? É fulano de tal, ele é o dono da propriedade lá. Ele veio falar que desocuparam o espaço. Aí o pastor falou: Jesus amado, ele quer falar com o senhor. Falou: mas não, mas ele quer falar com o senhor. E o pastor ficou naquela dúvida e falou: então manda entrar. Quando o homem entrou, nem deixou o pastor falar. Falou: pastor, tudo bem? Tudo bem. Vocês ainda estão querendo ficar com o terreno lá, com a propriedade? Aí o pastor falou: pois é, né, meu querido. Então, sabe aquela coisa? Não, pastor, eu só quero saber, vocês estão querendo? Não, então, a gente teve uma outra direção e usamos o dinheiro. Não, pastor, eu não estou perguntando se vocês usaram o dinheiro. Vocês querem ficar com a propriedade? Aí o pastor
entendeu que aquilo estava meio estranho, falou assim: sim, sabe o que acontece, pastor? Eu fui dormir essa noite e eu tive um sonho, e Deus me falou que não era para vender o terreno, era para eu doar o terreno para vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você acredita nesta visão extraordinária, que somente a fé é capaz de nos dar, coisas como estas acontecem. Então, quando eu olho para a multiplicação dos pães, eu fico extremamente maravilhado, porque quem vai atrás de Jesus não sai decepcionado, porque o povo não saiu com fome e nem tampouco sem o milagre. O menino também não saiu sem o milagre. O menino disse: eu fico sem comida, mas sem o milagre eu não fico. E eu espero, em nome de Jesus, que a IP de Marília que eu tenho no meu coração, uma igreja que a gente ama, meus filhos, o Mateus e o Arthur, nasceram aqui nesta cidade, e aqui fomos acolhidos tão bem, que vocês possam ver o que o olho não viu, ouvir o que o ouvido não ouviu, mas crer no que Deus já preparou para aqueles que o amam. E que pela fé esta igreja suba a montanha e veja multidões alimentadas pelo Cordeiro. Amém? Eu quero orar com você. E em nome de Jesus, talvez você esteja aí desafiado por esta palavra, desafiada, e talvez cansado, cansada, com recursos nas suas mãos, mas não está com força para subir o monte. Primeira coisa que Jesus te diz é: suba o monte. E se você nessa manhã entende que o Senhor está querendo amplificar a sua capacidade visual, de enxergar, sua visão, eu quero te convidar, se você quiser, fique em pé no seu lugar para a gente orar juntos. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai querido, que bom é poder ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é bálsamo para os nossos ouvidos, é remédio para o nosso coração, é ânimo para a nossa vida. Oh Senhor, que palavra maravilhosa que o Senhor nos traz nesta manhã, de ânimo, de encorajamento, de superação, Pai. Muitas vezes estamos cansados, Senhor, abatidos, exaustos. Muitas vezes estamos nos sentindo limitados com os recursos que temos nas mãos, dizendo: Senhor, o que eu tenho é pouco. Ó Deus, o que eu tenho não vai dar. Ó Deus, eu não tenho disposição para colocar o que tenho nas Tuas mãos, porque eu tenho medo, Senhor. Mas que nesta manhã, no nome santo e poderoso de Jesus, o Senhor abra os nossos olhos, e que a mesma oração que Eliseu fez ao seu servo, naquele momento difícil, quando ele diz: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja, porque maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que o Senhor faça isso com esta igreja, que o Senhor abra os olhos para que eles vejam, os olhos dos pais, das mães, dos maridos, das esposas, dos filhos, dos líderes, Senhor. Ó Deus, que esta igreja tenha uma visão amplificada, e ela possa enxergar o que ela não está enxergando, e com o pouco que ela tem, ela possa ver a Tua mão agindo de uma forma milagrosa, Pai. Traz ânimo para esse coração, traz ânimo para esse coração cansado, Senhor. Este Teu filho, esta Tua filha que diz: Senhor, eu estou no pé do monte, eu não tenho força para subir. Então, como lhe é peculiar, diz: não temas, vem comigo. Porque quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor não disse para ele: Abraão, você não precisa saber para onde você está indo, você só precisa saber com quem você está caminhando. Para onde você está indo não é importante, o importante é você saber com quem você está, cara. E você está comigo, está comigo. Ó Deus, que a gente tenha essa visão, que quando estamos contigo, podemos subir qualquer monte. Abençoa esta igreja, abençoa as famílias desta igreja, os líderes, os pastores, os presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, líderes de ministério, de célula, Senhor. Ó Deus, que as obras das mãos dos Teus filhos sejam prósperas, e que os Teus filhos sejam guardados, supridos e alimentados pelo Teu Espírito. Abençoa cada coração, cada vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.